Agora que o básico está criado, nós precisamos criar os eixos. Nesse caso, só tem um servo, então é um único eixo. Se tiver encoder da máquina, se você tiver uma placa de entrada de encoder ou uma placa em rede também, tem que colocar aqui como um eixo, ok? Então, aqui em cima na rede EtherCAT, nós fizemos a configuração física, o link do drive com o CLP via rede EtherCAT. Agora aqui, nós fazemos a configuração de Motion Control e vamos linkar esse eixo, que é sempre um eixo virtual, com o drive físico. Então, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui em Axis Setting, adicionar Motion Control Axis. Ele vai inserir um novo eixo. A gente dá 2 cliques e entra na parte de configuração. Aqui o número do eixo, isso aqui você não mexe e é importante porque você vai usar isso dentro do programa. Esse eixo, ele é um eixo usado, você pode configurar ele e depois colocar ele como não usado, você tirar ele da sua configuração. Quando você faz isso? Quando você quer testar alguma coisa e quer retirar esse eixo, ou quando ele é um acessório e você quer que ele entre, já deixa pronto muita coisa e depois você bloqueia isso. Ele vai ser do tipo Virtual Servo Access? Não, ele vai ser físico. Ele vai ser um Servo Access, um servo físico. Quando eu coloco aqui um servo físico, ele me aparece aqui um ponto de exclamação, dizendo que tem algo errado. O que está errado nesse momento? Eu disse que é um eixo e vai usar um drive físico, mas não associei nenhum drive a esse eixo. Então aqui eu associo o drive que está no nó 1 da rede, esse servo acionamento, e ele me aparece uma mensagem dizendo que algumas variáveis vão ser sobrescritas. Ele vai criar automaticamente variáveis para controlar esse eixo e vai sobrescrever algumas daquelas que nós criamos agora há pouco. Sumiu aqui a mensagem de falha. E nós temos aqui, tipo de função de controle, todas as funções. Vai manter todas as funções. Caso seja algo muito simples, você pode colocar Single Access Position, mas eu não recomendo, a não ser que você estourou a capacidade de processamento do CLP, você está estourando o tempo de ciclo, esse tipo de coisa, eu não aconselho mexer nisso. Você deixa ele com a maior flexibilidade possível. Ou seja, você deixa que esse drive possa ser manipulado com todas as funções de motion que a gente vai ter disponível no programa. Senão você vai restringir elas. Feito essa configuração, próximo passo é fazer a configuração física. Lembra que eu falei que antes de começar o projeto é necessário você ter as informações da máquina? Agora a gente precisa delas aqui. Tá? Algumas a gente já precisou lá em cima, agora são outras. Esse servo nós consideramos que ele vai ser um tracionador, certo? Então eu vou trabalhar em milímetros, vou considerar o número de pulsos. Esse equipamento ele tem 2 elevado a 23 pulsos. Então vamos lá, calculadora. Então eu tenho 2 elevado a 23. 8.388.608 pulsos por volta. Então nós temos aqui 8.688.308. É isso? Ao contrário. 388. 8.388.608. Isso é uma volta do motor. E essa uma volta do motor representa, por exemplo, se for um fuso, vamos dizer que ele tem um passo 10 milímetros. Ok? Então aqui a gente coloca 10 milímetros para essa quantidade absurda de pulsos de encoder que é uma volta do motor. Observa aqui que ao mudar esses valores, ele já me apareceu um quadrado vermelho nessa próxima aba. Por quê? Porque agora, como eu configurei ele para trabalhar em milímetros por revolução, a próxima aba está com um valor absurdo de máximo de velocidade muito acima do que o motor consegue atingir. Então agora seria a hora da gente calcular a velocidade máxima do motor ou a velocidade máxima permitida da máquina. Então, vamos dizer que aqui a gente vai trabalhar com no máximo 300 milímetros por segundo e em jog menos ainda, vamos trabalhar com 50 milímetros por segundo. Não mais do que isso. O resto a gente pode deixar assim
em mínimo ou máximo acceleration, eu posso deixar em 0. Depois a gente pode fazer um cálculo e limitar, senão ele vai usar a máxima aceleração possível daquele servo. Você configura isso no software. Eu vou deixar aberto. O que mais? Aqui vamos deixar o monitoramento do reset, o torque máximo vou deixar limitado em 300, porque eu consigo fazer essa alteração via software depois. Não preciso fazer um limite aqui. Software limit vou deixar desabilitado. Zero position, vou usar o zero position preset, depois eu vou explicar o porquê, mas aqui eu tenho várias opções prontas de fazer o home position, então ele te ajuda muito a reduzir a quantidade de software que você vai fazer. Vamos trabalhar com linear mode? Não, vamos trabalhar com rotary mode. Nesse caso, não, vamos trabalhar com linear, ele vai e volta, tá? Vamos dizer que ele volta, morde uma peça, um cilindro avança, ou uma garra ou algo do tipo, aí ele avança para fazer a alimentação, aí ele abre e volta, então ele fica indo e voltando, é modo linear. O encoder, esse equipamento, o encoder do servomotor, ele é um encoder absoluto. E aqui, os dados do motor, caso eu configuro ele para trabalhar em modo rotativo, aqui eu coloco um módulo, ou seja, a cada volta ou a cada X voltas ele vai zerar ou vai para um valor pré-determinado. Como a gente está trabalhando com modo linear, eu não preciso mexer aqui. Vamos salvar. Ctrl S ou clicar ali em Save. Ok, nós já temos o eixo 1 configurado. E olha só que interessante. Aí o Map. Quando eu configurei esse eixo, ele removeu as variáveis que estavam ligando o CLP diretamente ao drive. Então a control word, por exemplo, target position, target velocity, target torque, ou seja, posição alvo, velocidade alvo, torque alvo, tudo isso foi removido. Por quê? Porque agora o programa vai enviar essas informações para a parte de motion controller, como se fosse um equipamento separado, não é tudo interno, mas é como se fosse, porque no passado eram equipamentos diferentes. Essa parte de motion controller vai fazer todos os cálculos necessários e enviar os dados mastigados diretamente para o drive controlar o motor. Agora sim, nós temos muita coisa já criada e podemos iniciar a programação. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Essas variáveis, elas foram removidas. Então eu posso e devo remover elas daqui também. O link foi quebrado, né? Elas foram sobrescritas. Então é interessante eu remover elas daqui para não gerar confusão. Próximo passo agora é dividir em grupos. Tá vendo que a gente já tem diversas, dezenas de variáveis aqui criadas automaticamente? A gente não criou nenhuma. Daqui a pouco, quando o programa começar a ser escrito, esse número vai dobrar, triplicar, vai ser multiplicado por muitos. Então isso aqui vai virar uma confusão só. O que eu aconselho? Antes de começar a trabalhar, separar em grupos. Vamos lá. Tracionador. Aqui. Até aqui. Então, tudo isso aqui são variáveis relacionadas com o tracionador, certo? Então, eu posso selecionar todas. Clico com o botão direito. E venho em Group Settings. Adicionar a um novo grupo. E vou dar um nome. Tracionador. Ok. Então, se eu vier aqui agora, grupo tracionador e mandar filtrar, ele vai me aparecer só as variáveis relacionadas ao tracionador. Se eu tirar o filtro, ele vai me aparecer tudo. Esse eixo aqui, vou deixar ele aqui por enquanto, mas ele é o eixo do tracionador também. Eu posso mudar isso depois lá e posso gerar confusão. Então vou deixar ele fora do grupo do tracionador nesse momento. Vamos agora aqui em desbobinador. Como inversores têm poucas variáveis, eu aconselho você selecionar todos os inversores, como nesse caso é um só, vamos manter só esse, e criar um grupo dos inversores. Os servos eu mantenho separado porque é muita variável. Inversores. Perfeito. E agora nós temos I/O. 3 tipos. Built-in I/O, que é o I/O entradas e saídas do próprio CLP. I/O local, que são as placas plugadas no CLP. E I/O remoto, que são as placas plugadas numa ilha de I/O remoto.
eu costumo colocar todas no mesmo grupo. Porque eu sei que a parte de I/O está separada. E depois não interessa se é local ou remoto dentro do programa. É só I/O. Perfeito. Nós separamos aqui em grupos, eu vou colocar aqui no group. O que está fora de grupo e mandar filtrar. A única coisa que está fora de um grupo são os eixos. Eu posso criar, se tiverem vários e for gerar confusão, eu posso criar aqui um grupo de eixos, por exemplo. Ou um grupo só do server, um grupo de encoders, depende do projeto. Nesse caso eu vou deixar assim. E aí nós temos os inversores, ou as variáveis relacionadas aos inversores. Todas as variáveis que estão linkadas de alguma maneira com algum ponto de I/O, de entrada ou saída, seja ele local ou remoto. E, nesse caso, o único servo, o único eixo e servo existente, que é o tracionador. A gente deu um nome para tracionador, para ele de tracionador. Perfeito. Vamos salvar. E agora a gente pode vir aqui em Rebuild Controller. Ele vai pegar as informações até o momento e vai criar. Olha lá. Como não tem nada de software, não tem nada, só tem as configurações de hardware, foi bem rápido. Ele vai compilar essas informações e deixar pronto para a gente descarregar no CLP. Então agora nós estamos prontos para efetivamente começar alguma coisa na parte de programa.